Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. ما شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Aflão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém. Um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Todo momento agradecemos por ter permitido que acordássemos no dia 2 e fizéssemos tudo aquilo que o Senhor permitiu que fizéssemos. Neste momento estamos aqui no Masnon para mais um programa, para reverenciarmos o seu nome, para reverenciarmos a sua grandeza. Pai, guie-nos, guie os nossos espíritos, que haja comunhão, Pai, para que tudo aquilo que nós formos a falar aqui seja para engrandecer o seu nome, seja para glorificar o nome de Jesus Cristo. Derrame o seu espírito, derrame a sua presença, Pai, para que transforme a atmosfera neste lugar, para que o programa seja conduzido somente pelo Espírito Santo, para a honra e glória do nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela oração, amado Quirino. Saúdo desde já ao internauta que está conectado pelo Facebook, YouTube, Instagram e TikTok da Masnon Service. Desde já pedimos ao cara e à cara internauta para que compartilhe esta live, não é? Coloque gosto, deixe também ficar aquilo que é o seu parecer sobre a temática que vamos abordar com o homem de Deus chamado Gun
na noite de hoje. Importa salientar que temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32. Então, você, por exemplo, que precisa, não é, de uma câmera de segurança, de vigilância, está aqui uma câmera muito simples, coloca ali no bocal e já está a gravar, já está a monitorar quase tudo que vai acontecendo aí no seu edifício, na sua residência, assim como no seu empreendimento, né? Temos esta também muito boa, né? Pode entrar em contato. Esta aqui já entra cartão SIM direto, qualquer operadora, basta que você coloque dados aí, fica conectada ao seu celular, né? Muita gente viaja muito, então precisa saber o que acontece na sua ausência. Então, esta é uma sugestão, né? Nós temos aqui na Mais Non Service, né? Para que você, não é, que queira ficar atualizado sobre tudo que vai acontecendo aí na sua ausência. Então, o número está aí, 84, não é? 128, 62, 66, 86, 66, 84, 300, né? É o número que você vai ligar e falar com a comercial. Se quiser as câmeras, se quiser que a sua publicidade passe aqui, também vai usando esse número. Você que quer a transmissão ao vivo do seu culto, do seu evento, concerto, conferência, cruzadas, campanhas, casamentos, fotos e vídeos, aniversários, graduações, qualquer evento que você queira, cobertura da Mais Non Service, pode usar um desses contactos e agenda conosco, não é? Agenda conosco, garanta profissionalismo, qualidade, registro, história eternizada para sempre. Então, queremos convidar também a todos para que curtam, não é? Sigam-nos, deixem comentários, né? Convidem mais pessoas para a temática de hoje. Hoje vamos falar do paradoxo do rei Salomão, não é? A sabedoria versus a fraqueza humana. É por isso que hoje estamos com o amado Quirino Gune, ele que vai, não é, deixar aqui ficar aquilo que é o seu parecer e a sua visão sobre a vida do rei Salomão com base na Bíblia. O que é que a Bíblia diz, não é? Sobre a sabedoria do rei Salomão. O que é que a Bíblia diz sobre a sua fraqueza. Lembro-me, uma das partes da Bíblia, acho que é em Eclesiastes, ele escreve que tudo aquilo, não é, era vaidade. Então estamos aqui com o homem de Deus, ele que vai nos ajudar, não é? Vai nos ajudar a interpretar exatamente esses assuntos. Amado Gun, seja bem-vindo ao podcast João 8:32. Muito obrigado, mas não, muito obrigado. Desde já, permita-me que saúde o amado ouvinte e agradecer pelo convite para mais uma vez estar aqui e debruçar acerca deste tema muito importante que é a sabedoria versus a fraqueza daquele que foi o homem muito importante da história, o rei Salomão, o grande homem de Deus, que não é fácil discorrer acerca desta grande figura, falar acerca do rei de Salomão, mas vamos estar aqui guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus. Vamos estar aqui a debruçar acerca desta grande figura que dispensa qualquer tipo de apresentação na arena religiosa, bem como no mundo em geral. Muito bem. Como é que se sentiu quando recebeu este convite? Bom, permita que eu seja sincero. Exato. Senti um grande desafio. Senti-me desafiado, não é, para falar do rei Salomão. Primeiro, senti-me desafiado para participar do podcast João 8:32. Eu não me considero homem de Deus, sou filho de Deus, tenho uma paixão enorme
por Deus, pela Bíblia, mas ainda não me considero suficientemente maduro para debruçar acerca da Bíblia ou de grandes homens de Deus. Mas, Mas por que não se sente? olha, não é fácil. Não é fácil assumir a postura de ser chamado de homem de Deus. É uma grande responsabilidade. Deus não gosta de ser envergonhado. Então, é muita responsabilidade assumir-se como um homem de Deus. Mas a própria Bíblia diz que não tenha medo. Eu estou contigo. Exatamente. Foi nessa ordem de ideia que acabei aceitando o desafio, porque ele sempre prometeu estar conosco a todos os momentos, sempre que invocarmos E ele disse o nome. quando estava prestes a ascender, Sim. disse aos seus discípulos: Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. A sós. Eu mandarei aqui Um Espírito consolador. Santo. Exatamente. Então, tudo que vai acontecer aqui é sobre ele. Então, nós somos a igreja, somos os membros da igreja. Então, ele tem que nos usar para a honra e glória do seu nome, para todos os estimados ouvintes e telespectadores que nos ouvem, a todos os quadrantes da terra. Muito bem. Como é que vai a obra de Deus? Bom, a obra de Deus está indo, amado, graças a Deus. Ele tem feito tudo, todos os dias, tal como Salomão diz que a sabedoria anda nas praças, anda nas ruas, clamando por pessoas para poderem usar. Então, a palavra de Deus sempre está ali, à espera para resgatar todos aqueles que inundaram o inferno, todos aqueles que cada dia que passa são puxados para o Sheol, são puxados para o Hades. Então, nós, os soldados de Deus, estamos ali meio com frio, meio com medo de anunciar a palavra de Deus, mas ela está indo. E olha que nós estamos no final dos tempos, então cada minuto, cada segundo que a gente tem é muito importante. É muito importante falar da palavra de Deus para ver se podemos resgatar alguns que estão a dedo do inferno. Muito bem. Resgatar os que estão atentos do inferno com a palavra de Deus. Deus nos dá essa missão. Jesus Cristo, não é? Foi uma das últimas, não, até a última orientação. Ide e pregai, não é? O evangelho, né? É a última. Costuma-se dizer que, olha, a última coisa é mais importante. Exato. Tu, quando vais ter com alguém, não apresente o que é mais importante no início, porque vai esquecer. Exatamente. Deixa a melhor coisa Para o fim. Jesus Cristo deixou esta orientação. Então é a melhor coisa que todo cristão deve fazer. Ide e pregar o evangelho. E podcast João 8:32 é uma das maneiras do ID, porque nós, através deste podcast, chegamos aonde muitos não conseguem chegar, né? Através da mídia, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, e WhatsApp também. Temos um canal no WhatsApp, pode nos seguir, tem um link que vai te levar direto. Então, é uma das maneiras que a gente usa para cumprir esta orientação. Então, você também pode cumprir esta orientação comentando sobre esta temática de hoje, o paradoxo do rei Salomão, a sabedoria versus a fraqueza humana. Olha, o rei Salomão é o cara que é considerado na Bíblia o mais sábio de todos os tempos, né? Ele foi deixado pelo rei Davi, o trono, né? O rei Davi, que era o pai dele, e muito jovem. E olha que, olhando para aquilo que é a história da herança, o cara não merecia, né? Davi tinha filhos mais velhos, mas Davi escolheu ao Salomão para
continuar com o trono, com a liderança. Davi sabia muito bem. Já havia estudado Salomão, percebia que era um menino focado. Razão pela qual não quis cumprir aquilo que é a norma, sempre deixar a herança com o mais velho. Ele preferiu deixar para o Salomão. A Bíblia nos prova que o cara, quando teve oportunidade para escolher alguma coisa, não escolheu o poder, não escolheu a riqueza, não escolheu vitórias contra os seus inimigos, não escolheu a expansão do seu reinado, porque era o que movia muitos reis naquela altura. Não escolheu fechar parcerias com muitos reis, porque também é o que dominava naquela altura. Quanto mais parceiros você tem no reinado, mais forte esse reino se tornava. O cara teve a oportunidade de escolher tudo isso, mas ele optou, escolheu a sabedoria diante de Deus. E Deus ficou maravilhado. E você, amado internauta, amada internauta, se Deus agora lhe desse essa oportunidade também de pedir apenas uma coisa, o que é que você agora pediria a Deus? Vamos conversar com o Ahmad Guni. Ahmad Guni, essa situação do rei Salomão escolher a sabedoria, como é que você analisa? Muito bem. Antes de iniciar a minha intervenção, gostaria que abríssemos o livro de Primeira de Reis, capítulo 2. Podemos começar mesmo do versículo 1. Vamos puxar um pouco até 4, só para percebermos o que é que a palavra de Deus nos diz acerca do rei Salomão e o que é que o próprio Davi deixou como legado ao rei Salomão. Não sei se vai ler ou posso ler. Primeiro livro de Reis, Sim. capítulo 2, verso 1 a 4. Tudo bem, posso fazer a leitura aqui. Exato, agradecia. Muito bem, então diz assim a palavra de Deus: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, verso 2: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que tu fores. 4 para terminar. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Muito bem. Esta é a recomendação que Davi deixa ao rei Salomão. Uma recomendação que ele recebe como promessa de Deus. Olha que o rei Davi era tido o homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Então, Deus alegrou-se tanto do coração de Davi e ele deixou uma promessa, uma herança, que se tu continuares assim,
a sua geração, os seus filhos continuariam no trono por muito e longos dias. Mas nós não viemos aqui para pregar a palavra, tal como se diz. Nós viemos para falar sobre o legado do rei Salomão. Estamos a falar da sabedoria. Nós temos visto que o rei Salomão é aplaudido em todo o mundo. É tido como o homem mais sábio, mais rico, o homem mais rico jamais visto de todos os tempos. Rei Salomão, se nós quisermos começar do princípio, podemos afirmar que ele nasce em 970 a.C. em Jerusalém. Filho de rei Davi e da Batseba, começa a reinar quando tinha os seus 20 anos. Muito novo. Muito novo. Por isso, quando ele ascende ao reinado, ele fica atormentado. Por que ele fica atormentado? O rei Salomão não cresceu com aquela postura que os reis de Israel normalmente cresciam, que tinham. Vamos ver a pujança que o rei Davi tinha desde a adolescência como pastor no deserto. No deserto já lutava com os ursos e com os leões lá. Um homem que já matou Golias. Então, o rei Salomão cresceu, nós podemos considerar, cresceu num ambiente de mimos, não é? Porque na sua infância ele cresceu com... Como se diz, no berço do ouro. No berço do ouro. Quer dizer, no berço do ouro, tantos irmãos dele, Absalão, Aminon e tantos outros, cresceram dentro desse berço, mas o rei Salomão teve uma particularidade, porque ele tomou conhecimento quando cresce que ele foi gerado de um relacionamento conflituoso, não é? Da Batseba com Davi. Então, ele sempre era chamado disso, era um adolescente que sofria bullying, dentro do próprio reino. Os seus irmãos, porque invejavam a ligação que ele tinha com o pai. Invejavam. Quero gritar que mesmo os empregados podiam xingar a ele. Exatamente. Foi uma história bem conhecida. Bem conhecida. E mesmo fora do palácio, o povo sempre mandava ver com ele. Você é isto, você é filho da adúltera, a referir à mãe. Então, isso psicologicamente falando, esfria a personalidade do indivíduo. Uma criança, um adolescente que cresce num ambiente conturbado, sempre há uma tendência a desenvolver alguns transtornos de personalidade. E não foi diferente com Salomão. Não é? Um adolescente que cresce num ambiente agitado, de pais agressivos, bêbados, ele também vai crescer sempre com essa tendência de vai influenciar assim, no seu caráter futuramente. Então, não foi exceção. Salomão também foi um adolescente que cresceu confinado, retraído, na saia da mãe, posso assim dizer. As únicas pessoas que lhe davam forças eram a mãe, o próprio Davi e o profeta Natan, não é? Por isso que ele refugiava-se muito para o templo. Quando não estivesse com a mãe, ele refugiava-se no templo, e é lá, durante o caminho do templo, que sofria bullying da população. Então, ele cresceu assim muito ofuscado, sem aquela postura de guerra. Por isso, quando teve a oportunidade de reinar, não é? Quando Deus lhe coloca numa posição, ele sentiu que, como rei, é preciso ter um poder. Exato. Ele, como não tinha aquela pujança de guerra, como o rei Davi, aquela história toda que conhecia, matou Golias, matou o famoso Golias. Sim. Lembro-me a história, né, de Golias.
todos os soldados tinham medo de desafiar. Exatamente. O Golias, antes de ser visto, já era conhecido. Já era conhecido. Por todos, que é o cara que Exatamente. matava. Sim. É por isso que o outro rei, né? Usava Saul. isso como... Não, o rei dos filisteus. Ah, sim. Usava isso como triunfo. Como triunfo, Porque sim. manda um homem para matar esse. Se matar esse, então eu me submeto a você. Veja que Escravo. os Mas Néfilis... se ele matar o seu homem, então vocês se submetem a mim. Exatamente. Ele sabia que as pessoas tinham medo. Exato. Quer dizer, o maior inimigo naquela altura já não era o Golias, era Exatamente. o mesmo que reinava. Exatamente. E os próprios filisteus já sabiam de antemão que ninguém poderia se colocar num frente a frente com os Néfilis. Está a perceber? Era uma espécie rara de anjos caídos que aterrorizava naquela altura. Mas Davi, o rei Davi, movido pelo Espírito de Deus, não é? Ele foi lá, enfrentou, todo mundo ficou atordoado quando viu ele a dizer: quem é esse que se levanta, quem é esse incircunciso que se levanta contra o nosso Deus? Ele pegou as pedras, consagrou e foi lá com tudo, simplesmente com a fé. O exército todo de Israel ficou ali, tipo, mas gostei dessa parte. Ele pegou as pedras e consagrou. Está a perceber? Ele não foi ali sozinho. O que falta para nós, temos o poder nas mãos, mas não temos consagrado o poder que Deus nos deu. Nós não temos intimidade com Deus. Nós nos lembramos de Deus quando estamos em aflição, quando estamos em momentos difíceis, é quando nós nos lembramos, quando tudo está bem na nossa vida. Deus é aquele. Nós tínhamos que desenvolver um relacionamento diário com Deus. Tínhamos que nos movimentar de um determinado ponto a uma determinada hora para estarmos em comunhão com Deus. Então, isso faria com que, ao entrarmos num determinado conflito, Ele estivesse conosco para fazer face. Tal como Ele diz que aquele que tem comunhão, se alguém se levanta contra o meu, se alguém se levanta contra o meu ungido, o meu exército, o exército celestial estará lá para fazer face a essa grande batalha. Mas com o rei Salomão, ele sentiu que ele não tinha esse poder, não tinha esse poder. Então, a única coisa que estava mais próximo dele seria pedir a sabedoria, não é? Algo mais próximo dele seria pedir a sabedoria do que a própria força física, o poder físico, aquela pujança que os homens que caracterizavam os reis naquela altura. Ele pediu a sabedoria. Veja que ele vai ao monte, chega lá, determina que eu não saio daqui se o Senhor não se revelar. E fica lá, ora durante dias e noites pedindo a manifestação de Deus, e Deus se revela a ele. Apresenta-se a ele na madrugada, aparece ali em forma de anjos a declarar o que é que eu posso pedir, o que é que eu posso fazer por si. Peça aquilo que você quiser, eu te darei. E o homem foi pedir a sabedoria, algo que Deus, acredito que não estava à espera, porque acredito que se ele desse aqui, e te pergunta o que é que tu queres que eu faça, acredito que na lógica humana podemos pedir um estúdio mais melhorado, com maquinaria de ponta, com um público, com internautas ali, com seguidores, sei lá, nos 1000 e tal seguidores. Então, mas ele não foi pedir isso, ele foi pedir simplesmente a sabedoria para liderar o povo, para liderar, para julgar, o discernimento para julgar o povo, porque ele olhou para aquele corte todo, os problemas que o povo de Israel sofria. Ele não tinha capital para isso. Não existe nenhuma força, nenhuma capacidade humana que ele teria para lidar. Veja que o rei Davi, a força que ele tinha, a sabedoria e o poder que tinha, era temido naquela região, mas mesmo assim haviam problemas dentro do reino.
Exato. Então, ele olhava para esses problemas que o pai enfrentava E ele no curso, já na os cor. conhecia muito bem. E ele já conhecia os problemas, sabia quem são os grandes adversários do rei, fora do reino e dentro do reino. Quais são os problemas que o pai tinha. Então, ele olhava aquilo. Eu me sentia assim quando recebi o tema. Tipo, poxa, a responsabilidade que eu tenho para falar do grande rei Salomão. Quem eu sou para falar do rei Salomão? Então, Salomão também sentiu-se assim, pequeno, dentro do reino. E disse, epá, o que é que eu faço neste momento? O que é que eu faço? Ele foi pedir a sabedoria. E Deus consentiu, concedeu-lhe a sabedoria. Tal como o próprio livro Provérbios, ele muito bem fala acerca da sabedoria no livro de Provérbios, que nós precisamos pedir a sabedoria, precisamos pedir o espírito de sabedoria. E o espírito de sabedoria é mais importante que todos os rubis, todas as pedras preciosas. Então significa que se eu peço a sabedoria, sou o homem mais rico de todos. Sou o homem mais rico de todos. Então Salomão, é por isso que os empresários, grandes políticos consideram Salomão como sendo o homem mais sábio, o homem mais rico de toda a história, não é? De toda a história. Então, isso é que caracteriza. Então, em outras palavras, hoje em dia nós temos falhado naquilo que é o foco dos nossos pedidos diante de Deus quando fazemos orações. Na verdade, as nossas orações têm sido muito egoístas. Nós nos direcionamos a Deus não para resgatar a comunhão perdida pelo Adão no Jardim do Éden, não para resgatar o poder, não para resgatar a sabedoria, não para resgatar a comunhão como devia ser, porque Deus precisa de nós. Ele precisa nos usar para que a igreja se movimente aqui debaixo da terra. Nós temos que estar, porque nós somos o corpo de Cristo. Exato. Então, quando nós falhamos nas nossas orações, quando nós falhamos na comunhão com Ele, significa que nós estamos preparados para Ele poder nos usar. As nossas orações estão cheias de estão cheias de bênçãos materiais, estão cheias de casamento, estão cheias de emprego, estão cheias de dinheiro, estão cheias de bens materiais. Não tem lá a comunhão, porque é na comunhão que Deus vai nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer que tu saias, decidas, entras no chapa, vai a 2000, só a pregares o evangelho, Amém. Só a falar de boas novas, só a falar da salvação, só a falar do apocalipse, do final do mundo. Quer dizer, é isso que Deus quer. Deus quer que tu saias, pegues uma garrafa de água, vais ao monte, vais orar e voltes de lá ungido, vais à Assembleia Provincial de Gaza, assim, por exemplo. Chegas lá, peças uma palavra e pregue aos deputados, ali, pedes 1 minuto só. Não, eles vão conceder. Tu podes emitir uma carta, eu peço só uns 5 minutos no dia da sessão para me dirigir à Assembleia, só quero uns 5 minutos só. Não é? E tu pregas a eles lá, ore, porque de certeza que eles nem oram quando iniciam as sessões. Uma observação, uma ideia, Sim. Uma sugestão super interessante. Sabe que ainda não vi. Homens de Deus não vão influenciar a nossa política. Precisa. Eu tenho visto, por exemplo, nos hospitais, muitos têm ido nas cadeias. Exatamente. Nas escolas, ultimamente, também tem alguns movimentos que têm De evangelização. Exato. Mas essa ousadia nos semicoletivos também, muitos têm feito a pregação. Exatamente. Mas essa ousadia na Assembleia Municipal, Provincial, até da República, ir lá só pedir uns 5 minutos só para falar da palavra de Deus, evangelizar aqueles homens, falar que se nós hoje falamos de Israel tão próspero, um país próspero que foi temido naquela era como o povo de Deus, que destruiu todos aqueles povos ao seu redor, não é que eles eram
poderosos fisicamente ou tinham equipamentos de guerra, só porque Deus estava com eles, porque havia comunhão naquela altura, havia disciplina na comunhão. Nós não temos disciplina, nós falhamos porque nós não temos disciplina na nossa comunhão. O que que falha? O que que falta para a gente ter disciplina na comunhão? Nós não estamos convertidos totalmente. Há problemas de conversão. Há problemas. Eu sou homem de Deus quando estou no púlpito, sou homem de Deus agora que estou aqui no podcast. Os outros falam de oração, só oram quando querem pregar. Exatamente, oram quando querem pregar. Falam ensinam sobre evangelização, mas nunca evangelizam. Mas qual é o comportamento que este pregador leva no seu dia a dia quando os seus amados crentes não vê, quando ele está sozinho, quando ele tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, quando é aliciado pelo diabo? Qual é a decisão que ele toma? Quando ele vê um telefone caído no chapa, o que ele decide? Quando ele tem uma oportunidade de ter uma nhonga no serviço, o que ele decide? Quando é aliciado por uma mulher, uma vizinha, uma colega no local de trabalho, mesmo na igreja, quando é aliciado, quando uma amada irmã da igreja... Os maestros. Os maestros. Os pianistas. Sim. Qual é a decisão que tem? Então... nós até podemos orar, nós até podemos jejuar, nós até podemos conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ter todos os versículos em decor, mas se o nosso caráter falhar na comunhão, no respeito dos mandamentos, dos preceitos de Deus, nós não estaremos a fazer nada. Então, a falha começa aí, o nosso comportamento. Será que o nosso comportamento revela o caráter de Cristo? Sabe, Deus, quando envia Cristo Jesus aqui, foi para que nós pudéssemos ter um modelo de vida, do estilo de vida que Ele queria que nós tivéssemos, não é? Um modelo, um homem justo, um homem que não pecou, um homem que viveu. Quer dizer, Jesus deixou claro que é possível materializarmos a lei. É possível materializarmos a lei que nós tanto queixávamos que não é possível cumprir a lei na plenitude, não é? Mas Jesus tornou isso possível. E veio cumprir a lei e atualizou a lei. Não é? Atualizou algumas práticas. Enquanto, quer dizer, o pecado naquela altura era matar o próximo. E veja que a lei, quando... Era reciprocidade. Veja, se tirou hoje, também tirou hoje. Tirou hoje. E veja que a lei até era simples, olhando para aquilo que... para a atualização de Jesus Cristo. O pecado era... amantizar, adulterar com a mulher do seu próximo, do seu irmão, essas coisas todas. Mas Jesus veio aumentar o peso, disse, não basta só adulterar, só de coagitar, só de pensar, só de olhar e meditar, já é pecado. Você já cometeu o adultério, não precisa tocá-la, não precisa exercer o ato, só de coagitar, só de pensar, só de desejá-la, você já cometeu o ato, já cometeu o pecado. Então, enquanto nós não respeitarmos os preceitos, não respeitarmos os mandamentos, não respeitarmos aquilo que Deus quer, nós não estamos à altura de sermos verdadeiros servos de Deus, tal como foram Malta Davi, Rei Salomão, no início, porque Rei Salomão começou muito bem. Ele seguiu aquela recomendação que Davi, tal como nós líamos no primeiro... Seguiu os caminhos. Seguiu os caminhos no princípio. Sim, seguiu os caminhos, mas a riqueza, a sabedoria, não é? A sabedoria lhe subiu. Nós, quando falamos de grandes bibliografias, nós, quando falamos das bibliografias de grandes homens, de grandes figuras da história, normalmente a linha lógica, nós falamos do homem que sai da pobreza à riqueza,
não é? É assim como tem se dito. Fato. Yeah, Tem mais do anonimato ao estrelado. Exatamente. Está a perceber? Nós estamos a falar de grandes figuras. São figuras que influenciam a opinião pública. Quando se fala do anonimato ao estrelado, da pobreza à riqueza, do pé descalço ao grande rei, não é? Mas nós, quando falamos do rei Salomão, estamos a falar da glória ao fracasso, não é? Da glória. Da glória ao fracasso. É um paradoxo. O paradoxo começa daí. O paradoxo começa daí, porque rei Salomão é filho de rei Davi. Perceba? Exatamente. É filho de rei Davi e é pai de rei Jeroboão. Quer dizer, ele está no meio, ele é sucessor do rei, não é? E é sucedido por um rei. Está a ver essa responsabilidade toda? Exatamente. Toda. Então, ele herda o reinado no ponto mais alto do rei, do povo de Israel, não é? Todo o povo ao redor, todos aqueles povos amorreus, aqueles povos ali, temiam muito ao povo de Israel. Então, ele encontra o reinado no auge, na glória. Está a perceber? E ele puxa, depois tem uma descida até o fundo do poço. Quer dizer, a sabedoria que o cara tinha ajudou-lhe a subir. Exatamente. Em grande parte, nós podemos perceber a linha de pensamento do rei Salomão, porque ele tinha uma lógica aí que faz sentido, mas essa lógica dele perde sentido quando fere os princípios, porque nada deve estar acima dos mandamentos de Deus. Quer dizer, a tal sabedoria, em algum momento, foi contraditório aquilo que é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. E como é que seria? O que torna o paradoxo de Salomão? Bom, eu ia para aí, mas o paradoxo do Salomão foi na tentativa de criar uma aliança com aqueles povos inimigos do rei Davi, inimigos do reino. Israel. Porque Davi tinha muitos inimigos. Tinha muitos inimigos. Ele estava rodeado de inimigos. Então, ele cresceu a olhar para os inimigos do rei Davi. E ele, sempre nós, quando estamos fora do jogo, conseguimos analisar melhor o jogo. Dizem que o jogador joga melhor quando está no banco. Exatamente. Ele fez a análise e achou que a melhor estratégia seria criar alianças com aqueles povos. E essa ideia não era má, mas essa ideia não significava passar por cima dos mandamentos, porque você até pode fazer de tudo, mas não deve estar acima dos mandamentos. As suas ideias... O que falhou para o Salomão transgredir as normas? Aliança com aqueles povos. Deus disse que não devia fazer sabe, Deus é maravilhoso. Amém. Antes de o povo de Israel chegar à terra prometida, Canaã, através de Moisés, criou um perfil dos servos dele, como é que deviam se comportar, quais são os direitos, quais são os deveres e qual seria o perfil de cada servo dele, porque ele já previa que isso podia acontecer. Ele disse, não façam há certos povos que o povo, à medida que foi entrando, permitiu que fossem dizimados, fossem mortos todos e queimassem inclusive a própria cidade. Não é? Falo daqueles povos ali ainda a entrar na saída do Egito. Exatamente. Ele permitiu que certos povos fossem destruídos na totalidade. Exato. E se destruísse tudo e não se levasse nenhum despojo. Porque aqueles povos eram tão
Idólatras. idólatras. Que não, quer dizer, um objeto qualquer já comprometeria o reino. Veja o que acontece com aqueles que levam uma capa da Babilônia, porque era bonita. E no segundo combate eles perdem. E Deus revela que tem alguns ali que transgrediram, levaram uma capa e foram levar com um povo muito reduzido. Acabavam de vencer o Jericó, o reino de Jericó. Então, mais forte. Então, iam ter ali com. Tinha muros. Tinha muros. Deus lhes usou de maneira que eles olharam para o próximo reino e disseram: manda só 300. É fraco. Está a perceber? Então, mas como havia um comprometido. E olhando, por exemplo, para essa questão, como é que nós analisamos, como é que enfrentamos no nosso dia a dia essa coisa de vencemos hoje, amanhã estamos sendo derrotados? É isso que eu estava a dizer, que nós não temos firmeza na nossa comunhão com Deus. Deus precisa de homens firmes, precisa de pessoas comprometidas, precisa de homens. Nós, quando lemos a Bíblia no livro de Gênesis, nós ouvimos lá que Deus visitava o Adão todos os dias. Todos os dias. Então, Deus precisa de comunhão diária. Precisa de comunhão. Nós temos que viver em espírito. Temos que receber a visita de Deus diariamente. Nós temos que viver em comunhão diária. Nós não devemos procurar Deus quando estamos mal. Mas o que acontece, nós fracassamos porque nós precisamos de Deus quando estamos mal. Quando estamos num conflito. Está a perceber? Então, e nós não temos como manter a comunhão vivendo sobre pecado, vivendo o pecado. Aquilo que Deus não quer que a gente faça, significa que nós não devemos fazer. E Deus orientou muito bem ao povo de Israel. O que devia fazer, o que não devia fazer. E o rei Salomão começou a fazer tudo aquilo que Deus havia orientado através do Moisés que não devia fazer, que é fazer aliança com aqueles povos, fazer aliança com o Egito. Mas o rei Salomão, no nome da aliança e da paz que queria desenvolver com aqueles reinos, foi se envolver, foi casar as filhas dos reis para garantir que haja paz, para garantir que haja uma harmonia política, para garantir o comércio, para garantir a troca de produtos. Mas não é isso que Deus queria. Isso, de certa forma, enriqueceu o reino e tornou o rei Salomão mais rico. Mas se nós formos a ver aquela riqueza toda que ele tinha, será que era para a glória de Deus? Não, não era para a glória de Deus, era para a própria glória dele. Era para a sua própria glória. Aquela luxúria, aquela riqueza toda que ele demonstrou na construção do templo, na construção de todos aqueles palácios, aquele ouro todo que dentro do palácio, dentro da igreja, era ungido com ouro puro. Aquilo era para o benefício próprio. E isso tornava ele o mais famoso. É por isso que da época. Exatamente, isso tornou a ele como o homem mais aplaudido pelos empresários, o homem mais aplaudido pelos políticos, porque todo mundo quer ser rico. A raiz, a velha criatura, a velha natureza do homem, não é? É ambição pelo poder. É ambição pelo poder, pela riqueza, pelo sexo, não é? Então, enquanto o caminho de Deus é um pouco contra, é um pouco contra, mas nem é um pouco contra isso, não está contra. Só que você tem que pedir isso. Ele é que nos dá essas coisas. Sim, tudo é dele. Exato. E tudo aquilo que é dele, deu-nos. Deus do ouro e da prata. Sim, é Deus do ouro e da prata. Então nós não podemos ser pobres. Nós não podemos representar Deus e ser pobres. Mas existe uma responsabilidade. Toda bênção que Deus te dá, há uma responsabilidade. Significa que tem que ter responsabilidade. E o rei Salomão não desenvolveu essa parte da responsabilidade que Deus tinha no tocante à riqueza. Ele foi muito mais carnal. É claro, quem deu a sabedoria, a riqueza foi Deus. Mas ele não usou isso para a glória de Deus. Usou muito mais para a glória pessoal. Então, nós fracassamos aí.
Então é aí onde entra a parte da fraqueza humana. É aí onde entra a fraqueza. É aí onde começa a fraqueza do rei Salomão. Então, quando nós não temos a proteção espiritual, significa que seremos suscetíveis a ataques. Todo o poder carnal, toda a concupiscência da carne vai se manifestar, tal como diz lá no livro de Gálatas 5, versículo 17, se não estou em erro, quando fala da concupiscência da carne. E lá muito bem explicam que se nós queremos despojar a carne, significa que nós temos que viver espiritualmente. Temos que desenvolver o caráter de Cristo Jesus, que é abandonar... Há uma luta entre a parte carnal e a parte espiritual, porque a parte carnal sabe que vai morrer lá e a carne quer dominar, quer estar no poder, quer estar no domínio. E o que aconteceu com o rei Salomão é que ele deixou a carne dominar. E o que é que aconteceu depois? Que tipo de homem teria 700 mulheres, 300 concubinas? Você quer fazer o que com isso? Estrelado só. Quer fazer o que com isso? 700 mulheres. Meu irmão, só com uma mulher já há uma grande dor de cabeça. Você, o que quer fazer com 700 mulheres? O que quer fazer? E veja que as 700 mulheres não eram israelitas. Vinham daqueles reinos que Deus havia dito para não fazer aliança, para não se misturar. Veja o que é isso. O homem estava possuído. O homem estava possuído pela ganância. E que lições nós podemos tirar com essa falha de Salomão? Fechar parcerias com outros reinos e casar tantas mulheres. Exatamente. Existem grandes lições que nós podemos ter. Se nós pegarmos a biografia, a própria biografia do próprio rei Salomão, mesmo se nós pegarmos os 3 livros da Bíblia dele, estamos a falar de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, vamos perceber um padrão do rei Salomão muito diferente. É claro que os 3 livros foram feitos em momentos diferentes. Tem um livro que é Cantares, que foi feito na mocidade, não é? Que fala mais do amor. Mas nós, quando encontramos o livro como Provérbios, que aí já nós temos um caráter mais comprometido com a verdade, comprometido com a obediência. Exatamente. O princípio da sabedoria. Sim, quando ele fala, ele aí estava a sentir o poder da sabedoria, não é? O poder do conhecimento, da riqueza, aquilo que traz a riqueza. Então, mas quando nós pegamos o Eclesiastes, vamos encontrar um padrão diferente, que ele justifica isso, a sabedoria, o entendimento, como uma simples vaidade, que isso não é nada. O que mais vale é comer, é beber, é alegrar-se. Está a perceber? Nós estamos a encontrar aí aí já entra o outro paradoxo. Um padrão frustrado. Aí estamos a encontrar um cara que fez de tudo, mas não encontrou prazer. Um cara que provou tudo, mas não sentiu prazer de nada. Em outras palavras, quer dizer, há pessoas hoje em dia que têm tanta riqueza, mas não têm prazer. Não tem prazer. O prazer não está nas coisas, meu irmão. O prazer está nisto, fazer aquilo que a gente gosta da melhor forma possível. O prazer nós encontramos em coisas mais simples, em estarmos aqui a conversar, em edificar o próximo, em edificar quem está nos ouvir, em transformar a vida de quem nos ouve, sem precisar de ter nada em troca. O prazer está em servir uma cadeira no transporte a uma idosa, a uma mulher grávida. O prazer está em dar esmola. O prazer está em servir a Deus. O prazer está em coisas muito, muito pequenas. Então, não há prazer no dinheiro, não há prazer na riqueza, não há prazer em pisar o outro, não há prazer em humilhar o outro. Qual é o prazer que tens em comentar? O irmão que esteve ali no podcast hoje, ele é assado guisado, não tem isto. O caminho de Deus é longo e nós aperfeiçoamos à medida que nós andamos.
o que nós precisamos é andar dentro dos preceitos, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos por Deus. Então, o cara, ele fez o cara era extremamente inteligente, super inteligente. Uma inteligência que lhe permitia, não era só sábio na gestão de casos, em discernir casos, ao julgar os problemas do povo de Deus. Não, o homem era entendido na ciência. A Bíblia fala de que ele tinha um entendimento profundo das plantas, ele tinha um entendimento profundo dos animais, ele tinha um entendimento extremo de tudo. Então, mas dentro disso tudo não encontrou prazer dentro do conhecimento que ele tinha. Não encontrou prazer com o número que tinha de mulheres, com o número que tinha de concubinas, não encontrou nenhum prazer. O que é? Nós podemos trazer um paradoxo. Afinal, o que é felicidade? O que é prazer? Onde é que está? Onde é que reside o prazer? Está a perceber? Então, nós, na verdade, podemos tirar enormes lições da vida do rei Salomão. Podemos tirar enormes lições com a vida e a obra do rei Salomão. E a vida do rei Salomão tem umas duas particularidades. Exato. Ela mostra-nos que se nós vivermos em comunhão com Deus, obedecermos os seus mandamentos, tal como Davi deixou isso como recomendação ao rei Salomão quando ele está na beira da sua morte, significa que nós podemos alcançar muita coisa, podemos alcançar inúmeras bênçãos. Mas se nós, e também a outra parte da vida, do rei Salomão nos mostra que se nós vivermos sobre a liderança da carne, nós vivermos fora da lei, o que é que nos sucede? Neste caso, a lei de Deus. A lei de Deus, sim. O que é que isso significa? Como é que o rei Salomão termina? A morte dele termina numa desgraça, o reino repartido, dividido. O reino dividido. E veja com quem divide o reino? Com um que foi servo dele. Um que foi servo. O rei Salomão, a forma como vivia o povo, não há diferença com a forma como se vive atualmente. Posso dizer no mundo, bem como aqui no nosso país. Deus estabeleceu o reinado para que o rei servisse ao povo. Ou o rei conduzisse ao povo para adorar a Deus. Está a perceber? Esse era o grande propósito. Esse era o propósito dos reis. Veja que os reis, eles sempre estavam lado a lado com os profetas, grandes profetas, os grandes profetas, os sacerdotes, para que pudessem conduzi-los na vontade de Deus. Sempre os grandes reis sempre tiveram, se nós pegarmos o primeiro rei, o Saul, sempre teve o Salomão, sempre teve o rei Samuel, não é? Nós pegamos o próprio rei Davi, teve o Samuel e morre, depois continua Natan, que depois continuou com o rei Davi, com o rei Salomão, e tantos outros foram tendo alguns aconselhamentos de homens de Deus, homens que falavam diretamente com Deus. Isso era para que os próprios reis não servissem à própria vontade, mas servissem à vontade de Deus, conduzissem ao povo a adorar a Deus. Mas veja que o rei Salomão não conduziu ao povo para adorar a Deus. Ele foi conduzido pela paixão nas mulheres. Ele amou as mulheres, amou mais o prazer e conduziu o povo à perversão. Conduziu ao povo ao abismo. O resultado, profundo. O resultado é aquele que ainda estamos a pagar hoje. Porque a verdadeira comunhão com o povo, com Deus, quebra-se com o rei Salomão. O adultério do povo de Israel com os deuses. Porque o que ele faz? Ele começa a servir os deuses. Ele começa a permitir
com que os deuses que serviam as suas mulheres fossem servidos no rei. E começa a permitir... Então, ele não conseguiu converter as mulheres. Não, ele não conseguiu converter as mulheres. De tanto amar, ele deixou-se dominar. Exatamente. É interessante. Caro internauta, siga-nos aí no Facebook, YouTube, Instagram, da Mais Non Service, e também estamos no TikTok. Continuamos falando do paradoxo do rei Salomão, a sabedoria e a fraqueza humana com o amado. Gune. É por isso, cara, nós temos que ter muito cuidado nas mulheres. Deus sempre exortou que nós temos que ter cuidado, porque as mulheres, elas são boas companheiras, são boas ajudadoras, tal como foi o propósito da criação das mulheres no princípio. Mas se nós nos deixarmos levar com os desejos carnais, com as paixões carnais, nós corremos o risco de perdermos tudo. O grande problema, maior problema do homem sempre foram as mulheres, o excesso nas paixões. Então, nós temos que sempre frear os nossos prazeres, temos que sempre frear os nossos gostos. O cara não conseguiu converter as mulheres e vamos lá ver todos aqueles reinos que rodeavam o reino de Israel. Cada mulher ele permitiu com que erguesse uma estátua e adorasse a Deus. Ele, no princípio, foi permitindo, e veja que o ponto mais alto foi dele permitir que se erguessem as estátuas desses deuses em frente do templo. Em frente do templo, ao redor do templo, foram erguidos os templos e eram adorados, eram feitos ali, eram queimados os incensos, adoravam os seus deuses, e aquela fumaça toda, não é, passava dali do templo, tá a perceber? Isso foi entristecendo Deus, foi afastando Deus de Israel, foi afastando Deus do próprio rei Salomão, e veja, o ponto mais alto é quando ele começa a adorar. Ele começa também a queimar os incensos. Quer dizer, ele esquece o poder verdadeiro de Deus. Ele esquece as origens, de onde é que saiu, esqueceu as recomendações que nós encontramos no livro de 1 Reis 2, versículo 1 a 4. A recomendação que Deus que o pai deixou, que é a promessa que Deus garantiu ao rei Davi, que os seus filhos continuariam no reinado se eles obedecessem obedecessem os seus mandamentos. Amado Gune, aqui hoje os meus convidados são fire, né? Tem muita eloquência. Já estamos há 1 hora de tempo conversando com o Amado. Então, vamos fazer considerações finais. Nós sabemos que ainda há muita coisa para falar, mas em pouco tempo, faça aí considerações finais sobre a temática. Bom, primeiro, queria agradecer esta oportunidade que me foi... Antes de agradecimento, ok, tudo bem. Okay. Sabedoria e fraqueza humana. Toque o que falta aí por ser partilhado. Muito bem. Em torno da sabedoria e a fraqueza humana que nós podemos considerar aqui, nós se discorrermos um pouco no livro de Eclesiastes 2, de versículo 4 a 10, vamos perceber que é aquilo que nós já dissemos, não é? Que tudo aquilo que o rei Salomão fez-lo mesmo para ele próprio. Não fez para glorificar a Deus, não é? Mas se nós lermos, descermos para o livro de Deuteronômio 17, de 14 a 20, vamos perceber sobre a proibição do relacionamento de Deus, do povo que Deus deixou do povo de Israel contra aqueles reinos todos. Então, significa que se nós queremos viver em estreita comunhão com Deus, se nós queremos viver na base da palavra de Deus, devemos organizar o nosso caráter, devemos alinhar o nosso caráter, devemos alinhar a nossa forma de ser e estar
com a própria vontade de Deus. Porque o que acontece hoje em dia conosco é exatamente aquilo que o Amado Costa disse. Quer dizer, por que nós não conseguimos vencer tal como vencia os homens anteriormente? Falta a comunhão, falta o relacionamento profundo, falta a rendição, falta nos rendermos a Deus, falta nos esvaziarmos de toda a carne, nos despojarmos de toda a carnalidade que influencia as nossas escolhas. Porque o problema está nas escolhas. Nós sempre temos as escolhas. O problema estraga-se aí. Se tu tens uma escolha de fazer o bem, mas tu optas em fazer naquele momento, alguém veio, uma mulher veio aqui, despiu-se, diz, epá, eu não aguento, eu te aprecio desde que te conheço, eu quero que isto aconteça. Qual é a escolha que você vai tomar? Qual é a decisão que vai tomar? Então, o problema está aí. A diferença está aí, nas escolhas. Então, se nós vivemos em estreita comunhão com a palavra de Deus, é claro que nós vamos saber decidir e vamos ter as boas escolhas e que vão agradar a Deus e Ele vai se alegrar da nossa vida. Ele vai se glorificar na nossa forma de ser, estar, porque estaremos a manifestar o caráter de Cristo Jesus. Estaremos a replicar o modelo de vida que Cristo Jesus veio deixar aqui na terra. Amém. É por isso que Ele recomenda que ide, Jesus Cristo recomenda que ide aos confins da terra, a Samaria, aos confins da terra, e pregai a palavra. A ideia não era só para falar da palavra, era para replicar o caráter de Cristo Jesus, replicar a imagem e semelhança de Cristo Jesus, a forma de viver, a forma de ser e estar. Trata-se disso. Era suposto ser isso. Era suposto que fosse isso. Não era para decorar a Bíblia, estar aqui a trazer uma eloquência dos versículos, porque nós, homens que nos associamos à palavra de Deus, nós queremos impressionar. Nós não queremos viver o propósito. A Bíblia de Gênesis. De Gênesis, Apocalipse. Tem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse na cabeça. Eu quero a eloquência, eu quero estar aí. Na Bíblia diz, é claro, isto é bonito, mas isto tem que acompanhar a nossa forma de ser e estar. O nosso caráter. Isso tem que acompanhar a nossa forma de ser e estar. Não basta eu estar aqui. Quer dizer, é aquilo que... O grande paradoxo do rei Salomão. O homem tinha tanta sabedoria, mas ele não se beneficiou da sabedoria que ele tinha. Quer dizer, é aquilo que os homens dizem: faça aquilo que eu digo, não faça aquilo que eu faço. O homem aconselhava as pessoas a fazerem, a tomarem uma determinada postura, de ser e estar, mas ele não conseguia ser... Chegou a vez dele de se beneficiar da sabedoria. Ele não era tudo aquilo que ele dizia que para nós sermos. Ele não era nada daquilo. Era o contrário de tudo isso. Era o contrário. Então nós não devemos influenciar as pessoas a fazerem aquilo que a gente diz. Nós temos que viver pelo exemplo. Nós temos que ser e estar pelo exemplo. Nós devemos educar como exemplo. Nós temos que ser exemplo. Temos que ser exemplo. Muito bem. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Vai para todos os internautas, mas especialmente a minha esposa, que neste momento está agarradinho ao telefone, a acompanhar o programa, porque eu, quando saí de casa, eu disse, eu estarei lá, então escute, acompanhe, dê likes, acredito que ela está neste momento com os meus filhos a assistirem ao programa, e a todos os grandes homens de Deus que me ouvem, que me escutam neste momento, e quero pedir perdão a todos que tenha chocado, os choques e atropelos que eu tenho avançado aqui nesta eloquência, nesta abordagem. Afinal de contas, não é fácil falar da vida e obra do grande rei Salomão, não é fácil representar a Deus, porque ele é tão justo, é tão certo, que não permite nem sequer uma gotinha de falha. Então, eu quero pedir perdão a todos e agradecer ao Masnon pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a discorrer neste grande tema. É uma grande responsabilidade e muito obrigado. Muito Mambo, amado Quirino, pela sua presença e também pela eloquência, né? Esses homens de Deus
falam, meu Deus, né? Estamos mais de 1 hora, né, ouvindo o homem de Deus. E é gostoso ouvir a falar, porque tudo está lá na Bíblia. Tudo que ele fala, que ele comentou, tem a base na Bíblia. Não é a melhor coisa. Podemos levar 2 horas, 3 horas a falar, mas se não está na Bíblia, é falácia. Agora, se fala, argumenta, há eloquência com base na Bíblia, isso é gostoso. Isso nos alimenta espiritualmente, nos faz crescer. Amado Gun, eu não preparo meus convidados, mas há sempre uma questão lá no final, que é: quem tu desejas ver aqui no podcast João 832 como nosso convidado, sentado aí nessa cadeira? Me apanhou muito desprevenido. Mas é assim, existem inúmeros grandes homens de Deus. Exato. Que eu aprecio muito, a sua eloquência, as suas abordagens, que eu podia citá-los, podiam estar aqui, o exemplo do pastor Fulgêncio Watti, o grande pastor Jorge esteve cá há dias. São tantos, mas eu gostaria que estivesse cá De preferência o que ainda não esteve aqui, né? Ok. O amado Jorge, o amado Fulgêncio também já esteve cá. Já esteve cá, exato. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas eu gostaria que... é difícil. Queremos um nome, amado. Um nome É só. difícil. É difícil. Chuta o nome aí. Ele nunca esteve cá. Não sei se aceitaria cá estar. Não, é só fazer o convite. A câmera está aí. Eu gostaria... A câmera está aí. Exatamente. Gostaria de convidar o grande homem de Deus, que é meu vizinho, o pastor Stoy, que eu acredito que ele não está a ouvir neste momento, porque ele não é muito das redes sociais, mas eu gosto muito das suas abordagens, gosto muito da forma como ele se posiciona na Bíblia. Então, vizinho, pastor Stoy, gostaria que estivesse cá um dia desses para falar, para despejar um pouco de conhecimento que tem, a larga experiência da palavra de Deus que o Senhor tem, que tanto me inspira, que mesmo antes de criar esse relacionamento com a Bíblia, já vinha sentar consigo para ouvir a falar de Deus, da grande trajetória dos filhos de Israel. Então, gostaria que um dia estivesse cá nessa cadeira para ouvir e deixar a sua larga experiência nesse programa. Obrigado. Muito Kanmambo, amado Kun, pela sua presença. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. Nós também agradecemos aqui a todos que acompanharam esta edição do podcast João 832. Agradeço também a minha equipe de produção, não é? Que tem trabalhado arduamente para que as coisas cheguem ao caro internauta nas melhores condições, não é? A edição de hoje termina por aqui, mas com promessas de voltarmos na próxima quinta-feira, pontualmente de 18 horas. Continue nos seguindo, comentando, dando gosto, compartilhando, convidando mais pessoas para Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e canal do WhatsApp da Majnon Service. Que Deus abençoe a si e a sua família. Até quinta-feira.